Sim, tá tudo pronto, tudo preparado, história espetacular. Você gosta de história de amor? Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. E essa não é bonita, ela é linda. Tem história bonita e tem história linda. Essa é linda. Vamos fazer o seguinte: se você considerar essa história linda, aí você se compromete comigo, você se torna membro aqui do canal, porque eu preciso que você seja membro do canal, para que o nosso canal ganhe força, fique mais conhecido, para que o YouTube possa propagá-lo. Então o YouTube pede: alô, você criador de conteúdo, senhor Paulinho Boa Pessoa, incentive o seu fã a se tornar membro do seu canal. Se eu não fizer isso, ninguém faz por mim. Então eu estou pedindo para você: seja membro, me dê essa força, me dê esse apoio, será muito importante para mim. E mais um pedido, sim, mais um pedido. Eu quero que você seja inscrito no canal, inscrita no canal. Mas Paulinho, eu já sou. Mas não basta. Para que eu chegue a 100 mil, e esse é o meu objetivo, chegar a 100 mil inscritos e receber a plaquinha do YouTube, isso não basta. Se você não fizer propaganda minha, se você não levar essa mensagem lá no teu grupo de WhatsApp, se você não pedir para os seus parentes, se você não pedir para aqueles seus amigos, lembram dos antigos amigos de escola, vocês criaram aquele grupo, peça lá, se torne inscrito do canal do Paulinho Boa Pessoa, peça, porque você tem voz ativa, você é uma pessoa líder para eles, e quando você pede é uma ordem. Faz isso por mim. Eu conto com o teu carinho e com a tua atenção. E quero te pedir que visite o canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Eu publiquei uma história lá, gente, é linda, é linda, é linda, é linda. Vocês confiam em mim? Pode confiar. A história que eu publiquei, ela está com o título assim, você vai encontrar fácil: O Empréstimo. É o título da história, O Empréstimo. Entra, é uma história que tem sobrenaturalidade. Não é história que dê medo em ninguém, não é isso não. É uma história riquíssima, lindíssima, exemplar, e tem esse título, sabe? O Empréstimo. Você vai gostar, você vai amar, você vai aprender muito com essa história. Então, quando você terminar essa história aqui, vai lá no canal dos mistérios. Mas como eu vou nesse canal? Basta você colocar assim, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Coloca primeiro a verdade de cada um. Pronto, você chegou no canal, tá? Canal dos mistérios. Você vai? Posso contar com você? Então, ótimo. Agora vamos à história de hoje, né? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história belíssima de amor aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. É verdade. É verdade, tem lembranças na vida da gente que o tempo tenta apagar, mas não consegue. É um particular para quem não sabe, mas eu acho que a maioria, Paulinho Boa Pessoa, talvez saiba, que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Nenhuma outra língua possui uma palavra tão rica quanto saudade. Nas outras línguas tem lembrança, nas outras línguas tem falta, nas outras línguas tem o que você representou para mim. Mas saudade consegue englobar tudo isso ao mesmo tempo. As lembranças, a falta, o que você representou para mim. Que palavra rica! Que palavra rica essa tal de saudade. E às vezes
tão bem empregada nas poesias, nas canções. Tem até o teu colega, o Eli Correia, que tem um quadro famoso no rádio, que acaba dizendo tudo com aquele: que saudade de você. Verdade. Que palavra, né? Inclusive, essa música que abre o quadro do Eli Correia há anos é do Odair José. O Odair José escreveu. Saudade é uma palavra rica. Saudade é uma palavra da língua portuguesa, e é exclusiva do português. Olha que chique! Saudade é uma palavra exclusiva do português. Como é que eu falo saudade em inglês? Não tem. O máximo que você chega lá é remember. Mas saudade não tem. Japonês? Não tem. Francês? Não tem. E espanhol? Não, também não tem. Saudade. Só mesmo na língua portuguesa. Saudade do meu coração. Muita saudade. Porque tem essa coisa da diferença da lembrança e da saudade. A lembrança passa. A saudade acaba gravada como tatuagem visível. E aí basta você sentir um cheiro, ouvir uma música, um balanço de uma rede, uma folha que balança, uma rosa que perde uma pétala. E de repente a saudade volta com tudo. Um ônibus que você vê passar, uma criança que corre num parque, e de repente ao você colocando até a mão no peito e dizendo: ai, que saudade do tempo que eu era criança, ou de qualquer tempo. Eu vim visitar os meus tios. Eu estou deitado na rede. Eu falei de rede porque eu estou deitado numa rede. E eu comecei essa carta digitando aqui no meu celular. Estou tendo dificuldade. Só vai ser o início para eu me lembrar. Depois eu vou ter que me sentar mesmo num teclado para escrever o restante para você. Mas eu estou na rede. Rede velha. A rede na casa dos meus tios. A rede que balançava nas tardes de verão da minha juventude. A mesma rede. O som das folhas, o reflexo da piscina ao lado, o vento quente. Tudo é igual. Meus tios já idosos, velhinhos. Tá tudo igual. Bom, então por que tanta saudade assim? Porque falta uma pessoa. Falta a Patrícia. Eu fecho os olhos e volto para aquele dia. Ai, que saudade. O dia em que eu vi a Patrícia pela primeira vez. Faz tempo. Eu tinha 19 anos. Eu morava com meu tio Orlando e a minha tia Dalva. Num sítio simples. Ficava assim, mais ou menos uns 20 minutos do centro de Monte Azul, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. E conhece também o silêncio da noite, que às vezes era quebrado só pelo canto dos grilos e o canto de um galo. Meus pais tinham se mudado para um outro estado, atrás de trabalho, de emprego, e como eu queria terminar os meus estudos, eu estava terminando o colegial com 19 anos. E depois de terminar o colegial, eu queria, lógico, fazer alguma coisa ali perto, assim, fazer uma faculdade. Tinha um curso também que eu podia me profissionalizar como técnico agrícola. É tudo da região. Se não der para fazer a faculdade, eu vou fazer técnico agrícola. Então eu fiquei com o tio Orlando e a tia Dalva.
É na casa deles que eu estou hoje. Eles já estão velhinhos. Mas eles não estavam velhinhos assim. Eu tinha 19. Casa do meu tio Orlando e da tia Dalva é abrigo, mas não é pousada, hein, Júlio? Eu ria quando alguém falava assim, mas eu sabia que os meus tios gostavam da minha companhia. Eu não trabalhava no sítio, mas eu ajudava naquele que fosse preciso, sabe? Lógico, eu estava morando de graça ali, não fazia mais nada que a obrigação. Por exemplo, varrer aquele quintal, cuidar dos animais, dar milho para as galinhas, levar a comida dos porcos, os cachorros. Eles têm uma piscina que às vezes se enche de folhas, não é sujeira. Que tem gente que confunde folha com sujeira. Nossa, a piscina tá toda suja. Não, caíram folhas levadas ao vento. Então eu tirava aquelas folhas. Fazia aquilo que é gostoso fazer. Mas o que eu mais gostava era ficar ali, no fim de tarde. Ali que eu tô falando é nessa rede aqui. É a mesma rede. Ele pendurava a rede entre as duas mangueiras, e com o violão ao lado e o sol morrendo devagar atrás das colinas. Foi numa dessas tardes assim preguiçosas, foi num sábado que a história começou. A piscina eu tinha limpado, moleza, tirei as folhas. Minha tia estava fazendo alguma coisa cheirosa na cozinha, junto com meu tio ajudava. A tia Dalva corria de um lado para o outro, ajeitando mesa, prato, travessa. Ela tinha inventado uma festinha para reunir o povo da família. Aniversário dele! Aniversário do tio Orlando. Ia ser comemorado num almoço naquele sábado. Eu sabia que viriam uns parentes distantes dela, da tia, e até uns parentes distantes do tio Orlando também. Que eu, por exemplo, nem conhecia direito. Para mim era só mais um sábado. Até que chegou a Patrícia. Ai, até que a Patrícia apareceu. Eu vi primeiro ela chegando assim no portão e depois a voz. Ela leve e risonha, sotaque doce, falava devagar para saborear cada palavra. Quando ela se aproximou, a luz do sol bateu de um jeito que eu nunca esqueci. O cabelo castanho dela brilhava, os olhos pareciam feitos de mel. O vestido florido se movia ao sabor do vento e por um instante eu juro que eu pensei que o tempo tinha parado só para eu ter tempo de olhar. Júlio! Júlio! Chamou a tia. A tia Dalva sorridente. Vem cá, meu filho, vem cá, Júlio! Vem cá, quero te apresentar. Essa aqui é a Patrícia, filha da Lúcia, minha prima. Lembra da Lúcia? Lembro sim, tia. Mentira, eu não lembrava da Lúcia. Aliás, eu não lembrava de nada, eu estava embriagado com a presença da Patrícia. Mas eu jamais esqueceria aquele olhar. Quer dizer, de alguma forma, a Patrícia era parente. Era filha da prima da minha tia. Deu para entender? Tem um parentesco aí no meio. Ela se aproximou, a Patrícia estendeu a mão e me cumprimentou. O toque dela foi leve, mas me atravessou. Prazer, disse com aquele sorriso tímido. Prazer é meu, respondi. Foi só isso. Só isso, mas dentro de mim começou uma bagunça. Que até hoje, essa bagunça não terminou. Durante a festinha Era o almoço do tio Orlando, aniversário dele. Ia ter bolo no final. A minha tia é caprichosa, a tia Dalva é danada. A Patrícia sentou-se ali perto da piscina que eu tinha limpado.
E eu fingia que não olhava, mas cada vez que ela molhava assim os pés... Sabe quando a pessoa senta na beira da piscina, rindo das brincadeiras da criançada? Parecia que o tempo parava. Eu tinha os olhos só para ela. E ela, Patrícia, uma calma, uma doçura, mas também um mistério, como se guardasse dentro do peito um universo inteiro. No fim da tarde eu peguei o violão que eu arranhava e comecei a tocar. Era o que eu fazia quando eu queria impressionar alguém. E naquele dia era exatamente o que eu queria. Eu toquei uma das modas antigas e quando eu olhei, lá estava ela parada do meu lado. Pô, você toca bem. Tô adorando ouvir. Eu arranho. Falso modesto. Você sabe, disse ela, que eu tenho uma vontade danada de aprender a tocar também? Ué, se quiser eu posso ensinar, respondi, tentando parecer natural. Mas meu coração batia tão rápido que parecia querer fugir pela boca. Ela riu e aquele som virou meu vício. Ficamos conversando até o sol se pôr. Ela morava noutra cidade, mas estava passando uns dias ali visitando a família. Falou dos sonhos dela. Eu amo mesmo lecionar, quero ser professora, viajar, viver coisas simples. Ela tinha 2 anos mais do que eu. Eu estava com 19, ela estava com 21. E eu, que sempre fui meio bruto, calejado da roça e do trabalho, me vi falando de sentimentos, de música, de céu e de estrelas. Ela despertava o melhor que há em mim, sem esforço. E quando a noite caiu, me sentei na rede, nessa rede. E ela se aproximou e perguntou: você gosta de ficar aqui olhando para o céu, contando as estrelas? Gosto. E se acertou. Eu estava contando as estrelas mesmo. E consegue contar ou se perde? Tem coisa que faz a gente se perder. Eu acho que eu fui inteligente, né? Então continua tentando organizar os pensamentos. Talvez quando você conseguir contar as estrelas, você consiga descobrir alguma coisa bonita. Aquela frase ficou na minha cabeça. Tinha poesia. Eu acho que tudo que a Patrícia fazia vinha recheada de poesia. Naquela noite, enquanto o vento balançava a rede, eu percebi que algo tinha mudado. Eu não sabia o que era o amor ainda, mas a Patrícia tinha acabado de mostrar o caminho que se leva, que se conduz até ele, e é um caminho ladeado de estrelas. O tempo passou depressa. Depois daquele primeiro encontro. Nos dias seguintes, eu inventava qualquer desculpa para ir à casa onde a Patrícia estava hospedada, porque, repito, ela não era da cidade, de Monte Azul. Ela estava hospedada lá. Às vezes, eu levava uma fruta do sítio, queria impressionar. Fiquei sabendo que ela gostava. Sabe pinha? Então eu pegava aquela pinha que estava madura, assim, gostosa. A fruta do conde para muitos. Outras vezes eu dizia que eu estava passando lá porque eu vim aqui e qualquer coisa era motivo e desculpa para eu vê-la, nem que fosse 5 minutos. Ela era, imagina, eu 19, ela 21, ela vinha de uma cidade grande e eu morador do interior. Então ela era uma pessoa mais, quando eu digo mais, é muito mais. Ela era uma pessoa muito mais madura do que eu. E muito mais preparada, então ela já tinha sacado qual é a minha. E eu tentando me explicar. Júlio, fala a verdade. Você vive arrumando um motivo para aparecer aqui. Vai ver que é o destino, né? Disse ela cruzando os braços, fingindo seriedade.
Ou curiosidade? Eu respondi, tentando ser inteligente. Ando curioso para saber o que mais você gosta, além de rir de mim. Porque eu já saquei que você gosta de rir de mim. Ela gargalhava e aquele som parecia o som do próprio verão. E foi num fim de tarde quente, como tantos outros, que tudo começou de verdade. A gente ficou sozinho lá no quintal da casa do meu tio. O sol já tinha se escondido, a piscina refletia assim o laranja do céu e o vento soprava de leve. A Patrícia veio andando devagar, descalça, vestido florido, balançando. Me sentei aqui nessa rede. Ela se encostou no tronco da mangueira, olhando o horizonte. Júlio, ela falou. Depois houve um silêncio longo. E ela fez uma pergunta, porque ela era mais madura do que eu. Ela que tinha que entrar no assunto e não eu. Júlio, você já se apaixonou? Você já se apaixonou? Oi, acho que não, respondi. Pelo menos não até agora. Ela olhou para mim séria e depois riu. Você sabe, eu também não. E foi ali naquele instante simples que o universo inteiro pareceu prender a respiração. Ela se aproximou, eu me aproximei. Eu senti o cheiro do cabelo dela, misturava-se com a tarde, perfume e sol. Ela se sentou ao meu lado na rede. E meio tímida, meio ousada. Ela mais madura do que eu. Ficamos assim balançando devagar, eu com o pé no chão. Mas a minha perna tremia, eu não sabia o que fazia. Eu sentia o coração batendo no ritmo das cordas que rangiam da rede. Sabe as cordas da rede? Tá ouvindo? Eu não tinha o que falar. Eu falei pra ela, tá ouvindo? Ela falou o quê? E aí eu dei a resposta mais inteligente. Eu ia falar se ela estava ouvindo o barulho da rede. Mas quando ela falou o quê? Eu falei, ouvindo as estrelas. Ela riu. Estrelas? Estrelas não fazem barulho. Mas as nossas fazem. E eu toquei o rosto dela com a ponta dos dedos. E o primeiro beijo aconteceu ali. Sem pressa, sem testemunha, só o som da água, o vento, aquele céu, aquele cheiro de promessa. Foi o tipo de beijo que muda a gente por dentro, que faz o corpo todo se lembrar mesmo depois de anos e anos e anos. Que faz a gente entender essa palavra que tem na língua portuguesa chamada saudade. Ô palavra linda, mas difícil. Quando a noite caiu, deitamos na rede e ficamos olhando para o céu. E aí, você contou as estrelas? Quantas você acha que tem lá em cima? Milhões. Eu me perdi, mas tem milhões. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Nada é maior que o meu amor por você. Não vale, isso aí eu já conheço, do Roberto Carlos. Ela se virou, apoiou a cabeça no meu peito e sussurrou: Júlio, promete que mesmo quando eu for embora, você vai continuar me esperando? Prometo. E vai continuar contando as estrelas? Prometo. E depois disso, o tempo virou cúmplice. Nos dias que se seguiram, ela vinha ao sítio e a gente passava as tardes juntos. Piscinas, risadas, a rede, o violão, mangueira, o milharal. Ah, o milharal! Os pés de eucalipto, aquele cheirinho fresco dos eucaliptos, o cheiro dela,
Eu fazia versos para ela, versos simples, quase que infantis, mas cheiro de verdade. Um deles ficou marcado. Deitado na rede, com a piscina ao lado, somente esperando você chegar. Quando a Patrícia chegou, eu mandei um "eu te amo". Ela dizia que aquele seria o nosso poema, repetido 1 milhão de vezes: "eu te amo". Um dia você vai recitar isso para mim. Quando nós estivermos velhinhos, dizia ela, encostando a cabeça no meu ombro. E eu acreditava. Teve uma hora que eu falei para ela: mas a gente não é meu parente? Se dane. Se a gente for parente, não é tão próximo. A minha mãe que é prima da tia Dalva, entendeu? Mas a vida, essa danada, gosta de trocar as cartas do jogo sem avisar. Às vezes eu penso que aquele verão foi o mais bonito da minha vida. Bonito, porque parecia fazer sentido. Bonito. Patrícia e eu começamos a viver um amor simples, mas inteiro. De manhã, eu tinha tudo para ela: as frutas, as flores do campo. E uma piscina limpinha, que eu limpava. A noite era sagrada: rede, violão, céu estrelado. Poemas, composições, a música do Roberto que não podia faltar. Quando você chega, eu te amo na rede, te amo na piscina, loucamente sem parar. Isso eu que escrevi, deitado na rede, olhando para o céu, contando as estrelas sem parar. No máximo que eu tente, eu não consigo contar. As estrelas são muitas, nunca vou acabar. O jeito é deitar na rede e esperar o outro dia você chegar para nós recomeçarmos. E ela falou que isso era lindo. Hoje eu leio e falo do caramba. Foi isso que eu escrevi. Eu era muito besta com 19 anos. Mas a gente se apaixonou. E ela foi estendendo o tempo dela lá. Até que um dia, ela quis conhecer a cachoeira, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros dali. Fomos nós dois. E só nós dois. Fomos com o ônibus. E quando a gente se viu sozinho lá, ela tomou a iniciativa porque era mais madura do que eu, com 21. Moça da cidade grande. E eu besta do interior. Ela desabotoou a minha camisa. Correu a sua mão no meu peito. E eu fiquei em ponto de bala. E pela primeira vez, com o som da cachoeira, nós fizemos amor. Foi a melhor coisa que... Eu não sei, eu acho que eu vou ficar com vergonha, mas eu vou falar. Com 19 anos foi a primeira vez que eu fiz isso. Primeira vez. Era assim. Antigamente era assim. Vou fazer o quê? 19 anos. Tem gente que tira o sarro em mim até hoje. Júlio! Jura, Júlio? Tem gente que fala: jura, Júlio? Juro. Com 19 anos. E não era a primeira vez dela. Bom, mas ela tinha 21. E ela era da cidade. Mas segundo ela, foi a melhor vez dela. E nós repetimos. E nós repetimos. E a gente não se cansava. E se ela tinha chegado naquele 28 de dezembro, era para voltar em meados de janeiro, ela ficou janeiro inteiro, ela ficou fevereiro inteiro,
Ela só voltou no dia 10 de março. Rio de Janeiro. Eu ficava imaginando como seria aquela cidade e ela disse: eu quero você lá, amor. Vai ser a oportunidade de eu te apresentar para a família e aí a gente anuncia o nosso namoro. E agora sim eu sabia o que era paixão. E agora sim eu sabia o que era amor. A grandeza daquilo tudo. Só teve uma coisa que ela me falou na despedida que eu não gostei nada. Júlio, foi na hora dela entrar no ônibus. Júlio, se... Bobagem. Beijo. Não, agora fala. Você começou? Júlio, se eu morrer amanhã, eu já morro feliz. Ah, que conversa é essa, Patrícia? É que eu sinto tudo tão forte. Às vezes parece que é sonho. E quando a gente sonha, bonito demais, o destino costuma acordar e... A gente força um pouco. Fiquei em silêncio tentando disfarçar o aperto no peito. Bom, então, se não devíamos acordar, vamos continuar dormindo, amor. Ela riu, me beijou. E eu ouvi quando o motorista do ônibus fechou aquela porta e o ônibus tinha partido. Eu fiquei de... Assim que pudesse fazer uma visita para ela no Rio de Janeiro. Ela tinha lá os compromissos. Ela estava terminando para realizar o sonho dela de lecionar, de ser a professora. Era o que ela queria. E eu tinha terminado o colegial, aí eu falei com ela, eu não sei se eu faço técnico agrícola aqui, ou se eu tento uma faculdade, e ela me incentivou, falou, não, tenta a faculdade. Tenta a faculdade, é melhor. Técnico agrícola eu admiro muito, mas para você, sinceramente, eu acho que é pouco. Passados 2 meses que ela tinha ido embora, e eu com aquela coisa que eu já experimentava, saudade imensa, ela me escrevia, eu escrevia para ela porque o telefonema naquela época era tão difícil e tão caro, e sem contar que lá no sítio não tinha telefone, tinha esse detalhe, tá? E por carta ela me comunicou e me deu a melhor notícia da minha vida. Júlio, eu só quis te dizer quando eu tivesse a certeza absoluta. E tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Eu estou grávida. Eu saí! Você já viu passarinho depois que chove? Só quem mora em sítio é que sabe. Então cai aquela chuva, de repente aquela chuva de verão que dura tempos. 1 dia, 1 dia e meio, 2, 3 dias. E a passarinhada fica toda abrigada por baixo das árvores, se protegendo da chuva. De repente a chuva para umas 9, 10 da manhã. E aí sai aquele sol depois da chuva, a passarinhada sai fazendo algazarra. Eu saí correndo naquele sítio parecendo passarinho depois da chuva. Ah, meu Deus, eu corria com a carta na mão. Eu não tinha preocupação. E agora, o que eu vou fazer? Não, eu já sabia o que eu ia fazer. Se bem que eu ainda ia fazer 20 anos 2 meses depois. Eu ia fazer 20 anos 2 meses depois. Mas eu comemorei tanto, parecendo passarinho depois da chuva. Sentei na
cachoeira, sentei no riacho, fiquei me lembrando quando ela ficava brincando com as pedrinhas ali. Olhei para aquele canto da cachoeira onde nós nos amamos pela primeira vez, a segunda também, a terceira, a quarta. O vento bagunçava o cabelo dela, o sol fazia a pele dela brilhar. Eu lembrava do primeiro dia do nosso encontro, da rede, das músicas, contando estrelas. Durante semanas eu fiquei igual passarinho depois da chuva, correndo de um canto para o outro. Eu escrevi carta-resposta. Cada carro que passava na estrada fazia meu coração disparar. Mas o portão continuava fechado e o silêncio cada vez mais alto. Eu mandei para ela dizendo a carta: eu nunca estive tão feliz na minha vida, eu não vejo a hora de eu estar aí com você para anunciarmos juntos essa gravidez. Foi o que ela tinha combinado comigo na carta. Faríamos isso assumindo o nosso namoro. Mas quando é que eu ia imaginar que aquilo ia acontecer? Sexta-feira eu estava no sítio, consertando o portão do curral, quando chegou um carro assim na frente do sítio. E eu vi que eram os parentes da tia Dalva, que moravam na cidade. Inclusive esses parentes que chegaram da tia Dalva eram os donos da casa onde ela tinha ficado hospedada, onde a Patrícia tinha ficado hospedada na cidade. E a pessoa, quando me viu, lógico que me reconheceu: Júlio. A voz era trêmula, assim, distante. Oi. A Dalva e Orlando estão? Não, eles saíram, foram para a cidade. Mas, pois não, alguma coisa? E essa senhora estava com o marido dela, que eram os parentes onde a Patrícia tinha ficado hospedada. E ela não sabia, ou sabia, da minha ligação tão estreita com a Patrícia. Então ela começou a falar. E eu vi que ela estava nervosa. É que o pai da Patrícia, meu corpo gelou, o pai da Patrícia. Falei, será que ele descobriu a gravidez e tá bravo? Sabe aquela coisa de rapaz do interior? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Meu Deus, será que ele descobriu a gravidez e tá bravo? É que o pai da Patrícia entrou em contato com o telefone lá em casa e aconteceu um acidente com ela, você acredita? Eu limpei assim a mão na calça. Me lembro que o vento bateu no meu rosto, mas eu não senti nada. Nem frio, nem medo. Só uma urgência desesperada de escutar o que ela tinha para dizer. E o pai dela estava chorando, sabe, Júlio? Ela foi conduzida para o hospital. Sei. E aí? Mas o quê? Esse mais dizia tudo. Mas infelizmente, você acredita que ela morreu? Foi isso. O mundo desabou, o chão se abriu sob os meus pés. Eu fiquei desesperado.
desesperado. Eu tô tentando escrever. Sim, eu já não tô mais na rede. Eu falei que eu tinha dificuldade para ficar escrevendo no celular. Eu já tô diante do computador, mas eu não tô encontrando as palavras. Me perdoa, eu vou ter que pular essa parte, eu não consigo. Talvez eu te conte. Bom, eu vou contar que eu fui pro Rio de Janeiro pro velório dela. Eu implorei para que esperassem, para que não a sepultassem antes de eu chegar. As pessoas não entenderam nada, porque a relação não era próxima. Ela era filha da prima da minha tia. Deu para entender o grau do parentesco? Ela era filha da prima da minha tia. Por favor, eu preciso vê-la antes dela ser sepultada. Mas por quê? Porque eu amo, porque eu a amo, porque eu a amo. E eu acho que eu falei com tanto sentimento que quem me escutou do outro lado no Rio de Janeiro deu um jeito. Deu tempo de eu chegar. Nem a minha tia pôde ir, nem a tia Dalva, nem o tio Orlando puderam ir. Eles patrocinaram a minha ida. Aquelas dificuldades, você tá pensando que é simples uma pessoa sair do interior e ir pro Rio de Janeiro? Pegando 2, 3 ônibus, na ida 2, 3 ônibus na volta. As coisas não são tão simples assim. Mas eu cheguei a tempo, antes do sepultamento. E eu dizia para ela no caixão: acorda, meu amor. Acorda, que o céu tá tão lindo hoje. Tá tão cheio de estrelas pra gente contar. Acorda, Patrícia, acorda. As lágrimas vinham sem controle e o chão parecia girar. Eu queria gritar, mas eu só conseguia chorar em silêncio. Lembrei do nosso poema bobo, das risadas. Poema bobo que eu que fiz. Se fosse ela, não seria bobo. Das risadas, da rede, da piscina, do som da água da cachoeira, das promessas que fizemos. Eu te esperei, sussurrei, encostando o rosto na testa dela. Eu vou continuar te esperando sempre. Choveu, o céu chorou por mim, é o que diz também uma outra música. É uma música caipira, sertaneja. O céu chorou por mim, é daquelas sertanejas antigas. E eu ficava escutando, porque era a música que falava de mim. O céu chorou por mim no Rio. Tirei do bolso o papel com um poema que eu havia escrito, amassado, manchado de chuva e lágrima, e deixei ali no meio das flores no caixão. O poema era assim: deitado na rede com a piscina do meu lado, somente esperando você chegar. O vento levou metade das palavras, mas não precisava mais. Você já sabe o resto. Eu te amo. O mais impressionante é que ninguém da família, é isso que me intriga até hoje. Ninguém da família falou nada da gravidez. Ninguém falou nada. Não falou a mãe dela, o pai dela, os irmãos. Ela teve... O corpo dela passou por um hospital chamado Souza Guiar, lá, que é um hospital grande no Rio de Janeiro, mas ninguém falou nada.
Eu até decorei o nome do hospital, porque eu falava assim com as pessoas. E nesse hospital Souza Aguiar, ninguém falou nada assim. Como ela estava? Ela chegou muito ferida. Ela já chegou sem vida. Mas ninguém falou nada assim. E eu mantive o segredo que estava na carta que ela me havia escrito. Que nós não estávamos enterrando uma pessoa, duas. Ela e o nosso filho. Desde aquele dia nunca mais consegui ouvir o som do barulho da água da cachoeira. Não tive mais condição de continuar nem no sítio, nem em Monte Azul. Eu acabei fazendo o que ela pediu que eu fizesse, conselho dela. Lutei por uma faculdade, me formei, nada a ver com a terra. Eu fiz uma outra coisa, contabilidade. Eu era bom em matemática. Depois me mudei em Ribeirão Preto, de Ribeirão Limeira e atualmente Osasco, na Grande São Paulo. O tempo passou. Do menino de 19, eu tenho agora 49. 30 anos se passaram. A tia Dalva, a velhinha, quer dizer, velhinha, ela tá com 81 anos. Meu tio Orlando, um pouco mais velhinho, 83, mas eles estão bem. E eu tô passeando aqui no sítio deles. Eu nunca deixei de estar aqui pelo menos uma vez no ano. Às vezes eu venho 2. E teve um ano que eu cheguei a vir 3 vezes. Hoje eu sou casado, tenho os meus filhos. A minha mulher sabe de tudo que eu estou te escrevendo. Eu tenho a carta dela guardada comigo até hoje, onde ela fala da gravidez. Então eu tenho hoje com a minha mulher 3 filhos, mas eu digo para todo mundo que eu tenho 4. Aí as pessoas me perguntam, mas não são 3, não. Eu tive um que morreu. As pessoas me olham assim, sem entender direito, mas eu também não dou detalhes, porque é o que eu considero. A minha mulher é do palpite, a minha esposa, ela já leu a carta. A minha mulher é do palpite que... Coisa de mulher, né? A minha mulher acha que talvez ela tivesse se enganado com a gravidez, ou tivesse até mentido para ver o meu jeito. Não. Eu sei que isso não é possível. Ela jamais mentiria. Porque a minha mulher acha que se ela tivesse grávida lá no hospital, teriam percebido. Nem sempre. Eu fico a imaginar. Quem já foi para o Rio de Janeiro já viu o tamanho daquele hospital Souza Aguiar. Aquilo é o mundo. Sei lá como é que eles... Veja, eu não estou julgando as pessoas que trabalham com a saúde, mas ela deu uma entrada morta ali. De repente, ela está morta, leva para o necrotério, não se examina, não se faz mais nada, sei lá. A minha mulher acha que é impossível. Mas eu confio nela. Eu até já discuti com a minha mulher por isso. Mas você sabe que eu tive um sonho com a Patrícia, e no sonho ela foi clara comigo, dizendo: não vale a pena. Não vale a pena discutir e brigar. O que nós tivemos e vivemos foi tudo tão lindo e especial, que só merece ser lembrado com alegria.
Eu achei que ela falou direto comigo nesse sonho. E eu deixei pra lá a opinião da minha esposa. No sonho ela falou também: eu já vivi, Júlio, agora você tem que viver por nós dois. Então por que eu venho aqui no sítio? E quando eu venho pro sítio, eu já falo com a minha mulher, eu prefiro vir sozinho. Porque a rede foi mantida, a meu pedido. A rede fica guardada aqui no sítio da tia Dalva e do tio Orlando o tempo todo. E quando eu chego, ela com o tio pega lá no armário e coloca no mesmo lugar a rede para eu me deitar. E aqui eu fico lembrando do grande amor da minha vida. O poema bobo que eu escrevi deitado na rede com a piscina do meu lado, somente esperando você chegar. Quando você chega eu te amo na rede, te amo na piscina, loucamente sem parar. Eu queria fazer uma música com isso. Deitado na rede, olhando para o céu, contando as estrelas sem parar. No máximo que eu tente, eu não consigo contar. As estrelas são muitas, nunca vou acabar. O jeito é deitar na rede e esperar. No outro dia, você chegar para nós recomeçarmos. É bobo, mas fui eu que escrevi e para ela. O amor não acabou, porque o amor nunca acaba. E ainda bem que na língua portuguesa existe essa palavra saudade, porque é tudo que eu venho matar quando eu venho no sítio de Monte Azul. Me deito na rede. Eu venho matar um pouco dessa saudade. Ela era, a Patrícia, o amor da minha vida. Ela era. Que saudade, Patrícia. Pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar o beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, Edivaldo aqui no Sacomã. Bom dia aos ouvintes. Paulinho, saudade. Eu fui verificar aqui dentro dos meus livros e as apostilas. Desir, D-E-S-I-R, é a simbologia para a palavra saudade, traduzindo em francês, né, para o português o francês, entendeu? Desir, a palavra mesmo, saudade, não existe, existe a simbologia, a tradução, né? Cada pátria tem a sua expressão, chama desir, tá bom? D-E-S-I-R, traduzindo saudade. Saudade da minha mãe, que eu não pude fazer um prato dos que eu sei fazer para ela, mas eu farei para você. Eu farei para você no próximo evento que eu fizer aqui no prédio onde eu moro, no salão de festa aqui. Farei para você o meu melhor. Grande abraço, Paulinho, boa pessoa. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo. Que carta bonita, né? Linda carta. Mas é verdade, sim, acho que ela estava grávida, sim. E que naquela época acho que não fizeram nada de exame, né, que nem ele falou. É uma estrelinha brilhando lá no céu. 2 estrelas, né? Bom dia, Paulinho. Aqui é a Sueli de Abaquara.
Tem até um filme que chama Um Amor para Recordar, né? Que o rapaz é um rapaz totalmente fora de controle, se apaixona por essa menina, ela tem um câncer. Mesmo assim, eles continuam, chega a se casar, tiveram 4 meses, né? Entre o namoro, o casamento. Mas é uma história que você carrega por toda a vida. E ele viveu esse amor que talvez nem na vida inteira, mesmo ele tendo casado, ele viveu esse amor, essa paixão. E eu acredito que no plano espiritual ela continua sempre do lado dele, cuidando. E, e tudo que ele se tornou também foi por causa dela, né? Tem gente que passa a vida inteira e não vive um amor assim, né? Bom dia, seu Luiz de Jabaquara. Ô, meu amigo Paulinho, boa pessoa, que história linda, viu? Poxa vida, o amor é lindo mesmo, né? Muito linda a história, recordações a gente nunca esquece, né? Uma parte da gente se foi, mas fica um pedacinho guardado dentro da gente. Então é só uma coisinha que eu fiquei assim curioso dessa história. Como é que aconteceu esse acidente com a menina lá, né, Paulinho? Como que aconteceu, o que aconteceu com o acidente, ele não falou. Mas vamos viver em paz, né, Paulinho? Recordações são recordações. O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Onde há amor, cada dia é um novo dia. Deus abençoe todos nós e abençoe também a família desse rapaz aí e os tios dele lá, né, Paulinho? Um abraço. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Olha, é que a palavra saudade é uma palavra que é uma dor que não tem remédio que cura. Não tem remédio que passe a dor da saudade. Por isso que a palavra saudade é tão difícil e só existe na língua portuguesa. Porque saudade é muito especial, mas é muito doída. É uma dor que só Deus sabe o tamanho que é. Aqui é a Gossala Ferreira de Perus. Tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar o beijo de boa noite antes de dormir. Daqui